É nesse calor que nós estamos enfrentando aqui que a gente precisa deixar o coração totalmente aquecido. Não o ar por fora, o coração. Como? Assistindo o Bendita Hora, o melhor programa disparado. O melhor programa disparado na parte da tarde. Não tem pra ninguém não, gente. Só aqui na Rede Vida e Televisão, com todo respeito, com todo carinho, hoje nós temos 2 assuntos para nós tratarmos aqui no nosso programa, hein? O primeiro, nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Infelizmente, algo que leva o sofrimento a inúmeras pessoas nos dias de hoje, não é? Relacionamentos abusivos. O que é? Como perceber? Né? E o que fazer quando a gente já diagnosticou, não é? Como sair dessa situação? Tudo isso nós vamos trabalhar, tá bom? Isso no primeiro bloco. Segundo bloco, a paz no meio do caos. Será que é possível? Nós estamos passando por tudo isso. Guerras, né? Doenças, trânsito, loucura, crises. Um assunto que tem muito que... E o que nós podemos levar para a nossa vida e para os nossos pensamentos. Então fica aí, prepara, chama todo mundo, porque o nosso programa está muito bom. Mas antes, vem junto com o Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Ó Deus, eu tomo posse da tua vitória hoje na minha vida e na vida dos meus. E no poder e na autoridade do meu batismo, Senhor, eu renuncio todo pensamento negativo de tudo aquilo que é derrota. Caia por terra agora, pelo poder do teu santo nome, Senhor. Tu que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Maria, nossa mãe, pedimos o teu auxílio pela paz no mundo, pelos enfermos e por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ora, daqui a pouquinho, depois da vinheta, o Padre abraça você. Tamo juntos. Relacionamento abusivo. Hoje nós vamos ficar um pouquinho mais dentro da medida de casal, né? Porque existem muitos relacionamentos, às vezes no trabalho abusivo, onde a gente mora, na sociedade, tem tantos relacionamentos abusivos. Hoje nós vamos circular um pouquinho mais sobre relacionamento a dois, homem e mulher, casais, ok? Olha esse VTzinho, vamos agora nos preparar para falar já sobre esse assunto. Dá uma olhada. Um relacionamento abusivo é caracterizado pelo controle excessivo, manipulação emocional e, por vezes, violência física. Nesse tipo de relação, uma parte busca dominar e subjugar a outra, muitas vezes minando sua autoestima e autonomia. Os sinais de um relacionamento abusivo podem se manifestar de várias formas. O abusador, frequentemente, tenta exercer controle sobre todos os aspectos da vida da vítima, desde suas escolhas pessoais até sua liberdade financeira. Uma das características marcantes desse tipo de relação é a dificuldade da vítima em reconhecer a natureza abusiva do relacionamento. É fundamental compreender que ninguém merece ser maltratado em um relacionamento.
A busca por ajuda é crucial para romper com a dependência emocional e encontrar apoio para sair dessa situação. Saiba mais sobre o assunto agora no Bendita Hora. Minha gente, tá aí, ó, tá vendo? São assuntos assim bem marcantes, não é? Que marca a vida de todos nós. Agora, vale a pena uma rápida reflexão também, porque nós somos livres, né, para poder deixar tanto nós nos aproximarmos de alguém, como deixar alguém se aproximar da minha vida, da minha história e daquilo que é mais valioso na minha vida, tá? A minha moral, a minha afetividade. Então, nós temos a liberdade e somos seres que fazemos escolhas o tempo todo. Claro, só que não está marcado na fronte, melhor, de ninguém, como que é a personalidade desse, daquele. É na convivência que a gente vai descobrindo um pouco a personalidade, a obsessão de alguns, a violência, a agressividade de outros. Então, é claro que não é fácil, é o tempo que vai mostrando para nós aqueles que nós abrimos a porta do nosso coração. Porque a princípio, ou a primori, como vocês preferirem, nós precisamos também dar oportunidade do outro se aproximar da nossa vida, da nossa história. Principalmente numa vida a dois. Só que a gente vê no resultado final, muitas vezes, uma submissão psicológica, né? Algo abusivo. Em até que ponto a gente percebe que ficou abusivo, até que ponto nós podemos achar meios para sair de uma relação assim, se é que podemos falar sair da relação, ou encontrar caminhos para que ela seja amenizada. Tudo isso nós vamos tentar resolver agora. Por isso eu tenho a alegria de tê-la aqui mais uma vez, ela, que juntamente com o padre está feliz da vida, por vários motivos, é claro, mas porque segue o líder. Estamos de verde. Seria isso? Porque o Palmeiras está no topo hoje? Não sei. Minha querida psicóloga Adrianinha Severini, boa tarde. Boa tarde, padre Marcos. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, está toda de verde. Tudo de verde para a gente comemorar, parece né? Parece que nós combinamos de estarmos de verde hoje. São dois palmeirenses, a gente veio para comemorar a liderança, então a gente veio de verde para ficar mais feliz. Que bacana. Adrianinha é uma simpatia, né, gente? Já é de casa. Adriana, olha só, nós estamos aí, passamos esse VT, que mostra um pouco esses relacionamentos abusivos entre duas pessoas, né? Infelizmente, como eu fiz essa introdução, nós somos seres humanos e nós somos sociáveis, a gente precisa conviver com pessoas. Tanto nós precisamos dar oportunidade para alguém se aproximar um pouquinho da minha história, como também nós precisamos permitir que as pessoas, não só eu participe da vida delas, como elas participem da minha vida. E aí, às vezes, a gente, com o tempo, vai encontrando cada dificuldade, hein? Vai. Abusiva até. Porque assim, o que acontece com o abusador? Ninguém chega do jeito mal. Eu não vou chegar brigando, falando dos seus defeitos, daquilo que eu não gosto. E o abusador, ele também é assim. Ele chega primeiro falando das qualidades. E quando eu falo abusador, não é só um homem. Existem mulheres abusadoras também dentro de um relacionamento. Deixar isso bem claro também, então, né? assim, são homens e mulheres que podem ser abusadores. Tá. O que acontece? A pessoa chama com aquilo que a gente chama de love bombing. Então, vai te enchendo de carinho, de atenção. Você fica, nossa, nunca conheci alguém desse jeito. E qual é a primeira reação? Você se encanta pela pessoa e se apaixona. Então, que é o love bombing, que é a primeira fase. E depois, aos poucos, a pessoa começa a mostrar como ela é. O que está acontecendo é que às vezes as pessoas se casam antes, nessa primeira impulso de paixão que ela teve, para depois conhecer a pessoa. Eu falo que é muito importante ter o namoro, ter o período de namoro para você conhecer de fato a pessoa. Porque o que começa? O abusador, depois ele vai... às vezes não são esses mesmos passos, mas normalmente ele começa a te afastar da sua família,
ele afasta você dos seus amigos, ele vai tentando te deixar cada vez mais isolada. E no começo é gostoso, o que eu disse, vem todo aquele amor que a gente está esperando, parece que veio assim dos céus, eu falo, é a minha alma gêmea, a pessoa que eu encontrei. E você não sente falta, então você vai se afastando de todo mundo de livre e espontânea vontade, porque você quer ficar mais tempo com aquela pessoa. Quer dizer que as pessoas, nós temos uma atração primeira pelo mistério das coisas. Temos. Então, por exemplo, uma mulher misteriosa que ela se esconde um pouco e isso, por incrível que pareça, atrai o homem. E muitas vezes na mulher também. A mulher se atrai muito por homens que eles são, de uma certa maneira, misteriosos, tá? Eles saem um pouco fora do comum do que a gente vê nos seres humanos. E isso aí tem que se olhar com muito carinho e respeito, porque, e cuidado, melhor dizendo, porque é aí onde pode estar morando o perigo. Exatamente. É por isso que a gente teve vários filmes, tinha aquele Dormindo com o Inimigo, porque é mais ou menos isso. Você se encanta à primeira vista, daí você vai, por vontade própria, se afastando de todo mundo e começa só a viver com aquela pessoa. Então, tudo que vai fazer sempre junto. Então, é aquele que vai te buscar no trabalho, vai te levar no trabalho, passa o final de semana todo junto, quer te ver todos os dias. E você no começo fala, nossa, que delícia. E aos poucos vai começando os abusos. Os abusos, ele pode ser, a gente fala que tem o abuso patrimonial, quando a pessoa toma conta de toda a sua parte financeira. Então, eu recebo o meu salário e depois de um determinado tempo, ele começa a falar, não, dá para mim que eu invisto melhor. Me fala quanto que você precisa para você viver até o final do mês, eu pago as contas que tem que pagar. Quando já é um casal casado, fica mais complicado ainda, porque ele fala, não, deixa que eu cuido da parte financeira do casal, então me dá o seu salário e você fica com 10% daquilo que você ganha, que eu vou investir, vou pagar as despesas que tem aqui e você fica tranquilo com isso, não precisa se preocupar. Então, o que está fazendo com isso? Está tirando a liberdade financeira da pessoa, porque eu já não tenho mais acesso ao meu dinheiro. O dinheiro é só aquele dinheiro que ele me dá. A outra coisa começa com palavras, porque fica aquela sensação de assim, eu bato com uma mão e com a outra eu afago. Então eu começo com brincadeirinhas, que não são brincadeirinhas assim, são brincadeiras pejorativas, falando mal da pessoa, criticando na frente dos outros, em público, criticando quando estiver sozinho. Então assim, daí eu começo, vai minando a minha segurança. Então aí ele começa a falar, nossa, não, você tá bonitinha de verde. Mas te engorda essa cor, né? Pessoal, você não acha que a Adriana engordou? Aí, sabe aquela coisa? E vai aos pouquinhos, e isso cada vez vai aumentando mais. Então, é importante ressaltar que o abusador, ele nunca é violento logo de início. Ele vai, assim, parece, você não vai, sabe aquela história do sapo? Sim. Se você colocar o sapo na água fervente, ele pula. Mas se você colocar na água fria e for esquentando aos pouquinhos, o sapo, ele continua dentro da água e morre cozido. Entendi. Com o abusador é exatamente isso. Ele vai esquentando a temperatura dos maus tratos aos poucos, sem a gente perceber. Ele vai passando dos limites, né? Porque a gente fala, olha, uma criança, por exemplo, nós vamos mostrar um VT que vai falar de um relacionamento abusivo entre casal. Mas eu acho que para a gente entender o que é uma pessoa abusada, é aquilo que você deu um espaço para ela até aqui, aparente, mas ela foi, não só nesse tempo aqui, ela ultrapassou o espaço que você deu, ok? Te colocou espremidinho no canto. Dentro de uma circunstância meia sem saída, onde a pessoa fica mal, ela fica restringida o que fazer naquela situação. Nós temos um VT, Adrianinha, que vai comentar, vai falar um pouquinho sobre essa questão entre casais. Dá uma olhadinha aí, ó. Neste sábado, Ana Hickman registrou boletim de ocorrência contra o marido Alexandre Correia por lesão corporal e violência doméstica. Segundo a apresentadora, o caso ocorreu após uma discussão na casa onde eles vivem em Itu, interior de São Paulo, durante a tarde, na frente do filho de 10 anos do casal e funcionários. Inicialmente, Correia negou a briga, mas ontem o empresário confessou ter mentido na primeira manifestação sobre o caso e confirmou as informações do boletim de ocorrência. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickman agradece o carinho e a solidariedade dos fãs
e informa que está em casa, bem e, felizmente, não sofreu maiores consequências em sua integridade física. Em seu programa, ela também afirmou que não se sente ainda preparada para falar abertamente sobre o caso. É uma questão difícil, porque somente quem tem um relacionamento, às vezes, longo com a pessoa amada, com quem ela teve o livre motivo de falar, é com você que eu quero fazer minha história, minha vida, nossos filhos. E é uma coisa que a gente não gosta que ninguém se aproxime para botar o dedo para entrar na minha história, no meu relacionamento com alguém. Às vezes nem com os pais, né? Tem casais que às vezes não gostam que a mãe ou o pai se meta na relação deles. Então, de repente, adentrar, expor uma relação abusiva a ponto de falar, olha, eu preciso denunciar porque eu não aguento mais isso. É uma situação muito difícil, porque eu acho que um casal que sempre quis mostrar uma descrição da vida deles em tudo, e de repente uma das partes precisa abrir uma porta, porque ainda mais alguém que é muito conhecido como essa atriz, né, essa mulher que é famosa, melhor dizendo, fica muito evidente, expõe muito a vida de alguém. E a gente não gosta de ficar expondo a vida da gente. E alguns casos são evidentes, como esse aí. Como trabalhar isso? Como trabalhar essa questão? Porque no primeiro momento a gente não quer que ninguém saiba nada da nossa vida. Não. Aí chega um momento que a coisa fica tão gritante entre eu e a pessoa que eu preciso fazer uma denúncia que isso vai espalhar para um monte de gente. E a pessoa, ela se sente, assim, a pessoa que é abusada, ela se sente culpada, porque ela foi lá, teve que denunciar, às vezes, é o pai, é a mãe do filho que nós tivemos juntos, é uma situação muito delicada. Vai mexer com a mãe, com o filho. Que a sogra é com quem você gosta, etc e tal, pode acontecer. Com a família toda, porque você tem uma interação grande com toda a família, mas você precisa denunciar, porque o abusador, ele vai fazendo as coisas e manipula a cabeça da pessoa abusada de uma forma que ela não sinta que a culpa é dele, mas sim que é dela. Eu fiz alguma coisa errada, eu realmente sou burra mesmo, eu sou feia, eu não consigo fazer nada certo, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima profissional. A minha autoestima vai ficando tão ruim, isso quando a gente está falando do abuso psicológico. E aí o que acontece? O abuso psicológico, ele não deixa marca física como a violência física, como o abuso físico. E aí você fala, será que aconteceu? Ah, não. Acho que é frescura minha, coisa da minha cabeça. Ele só estava brincando, ele não estava fazendo nada de mal. Eu que não estou num bom dia. Então a gente vai sempre se culpando e minimizando a ação do abusador. Principalmente na violência que a gente fala psicológica. Porque você não tem uma marca, não tem nada físico que você fala. Porque se a pessoa vem e me bate e fica um roxo, não, ele realmente me bateu. Está aqui, eu estou vendo, não é nem mostrar para os outros, é para que eu entenda que eu estou numa relação abusiva. Então, se tem a violência física, eu consigo olhar aquela marca roxa e falar, olha, realmente a gente está com problema. Mas se é só psicológica, eu não tenho como provar para mim mesma. Então, fica a minha cabeça brigando com a outra parte da minha cabeça, falando, não, Adriana, isso não é verdade. Está acontecendo porque você está num momento frágil, num momento delicado. Por isso que as vítimas demoram muito tempo até ela conseguir denunciar, até ela conseguir chegar e fazer essa denúncia ou pedir tratamento, porque ela acha que a coisa é com ela. Sou eu que sou muito sensível, eu que sou delicada, então ela vai reproduzindo as falas do abusador. Porque uma coisa, ela é bem diagnosticável. Quando você sabe que alguém gosta muito de você, que te respeita muito, e que não só você, respeita muito o que envolve eu, você, nossos filhos, nossa família. E sempre um cede mais essa sensibilidade do que o outro. Então, é onde existe o abuso. Ou seja, parece-me que o abuso é quando eu sei que você tem um sentimento grande por mim, você tem um sentimento muito grande pelos nossos filhos, e é uma maneira de eu manipular o que eu quero em cima de um sentimento, né? A manipulação do abuso, ele está muito relacionado ao sentimento que a gente tem de que eu consigo descobrir de você. Se eu sei que você gosta muito de mim,
e que você faria qualquer coisa porque você gosta de mim, eu só vou abusar de você se eu usar desse sentimento que eu não tenho igual por você. Eu acho que eu não tenho esse sentimento igual que você. Isso é importante ressaltar. O abusador, porque às vezes a vítima fala, não, mas ele ou ela me ama. Não, não ama. Ele não consegue, ele não tem essa capacidade de amar. Ele se aproveita do seu amor, desse momento que você fica mais fragilizado. Entendi, tá vendo, gente? Então isso aqui é muito importante, a gente fazer esses levantes de manobra de raciocínio, porque sempre tem a ver com alguém que leva muito a sério o que está fazendo. A responsabilidade de viver junto com o esposo, porque tem os filhos, porque é uma pessoa de índole bem decidida, não é qualquer coisa que quer voltar para a casa dos pais e nem fazer uma vida própria dela. É uma pessoa que teve sonhos. E por causa disso, o outro pode perceber isso, né? Que ela não facilmente vai querer sair dessa relação comigo. Então eu vou me aproveitar. Por quê? Porque na verdade nem eu me amo e nem amo esta pessoa. Porque se eu não me amo, se eu não me aceito completamente, eu também não tenho a capacidade de amar e respeitar o sentimento da outra pessoa. Pelo menos é assim que eu penso. É isso mesmo, Padre Marcos. É assim que eu penso. Já nós vamos continuar falando aqui com a nossa querida Adrianinha. Voltando aqui, o padre está falando sobre esses relacionamentos abusivos. Em caso de violência, a pessoa agredida pode pedir medida protetiva. Você sabe o que é isso? Vamos acompanhar esse VT. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.550 de 23, que já está em vigor. O novo texto estabelece o direito imediato a medidas protetivas de urgência para mulheres que denunciem violência à autoridade policial ou apresentem alegações por escrito. Ele modifica a Lei Maria da Penha e agora as regras deverão ser aplicadas a todas as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da causa ou da motivação desses atos ou da condição do ofensor ou da ofendida. A nova norma é oriunda de outro projeto de lei, aprovado pela Câmara dos Deputados em março. Segundo a ex-senadora Simone Tebet, autora da proposta e atual ministra do Planejamento, as mudanças evitarão interpretações diversas de juízes ou policiais sobre medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Tá aí, nós temos aí algumas saídas, mas eu quero perguntar para a Adrianinha. Adrianinha, a gente, nesse primeiro momento, a gente estava falando o quanto é difícil dentro de um relacionamento a dois chegar até uma parte psicológica. Como você falou, não tem como provar, às vezes, por marcas de violência física, mas é uma questão mais psicológica que a pessoa não aguenta mais, tá certo? Ela está recebendo um abuso, então é mais difícil, né? Quais seriam os primeiros passos de uma pessoa que está se sentindo vítima desse agressor abusivo psicologicamente? Primeiro, como diagnosticar de novo? Acho que seria legal você repetir. Olha, diagnosticar quando a pessoa começa a fazer isso, agir dessa maneira, né? Tomar esse tipo de comportamento. São sinais seríssimos que esta pessoa está realizando um abuso sobre você. E quais são as medidas que a pessoa pode tomar, mesmo em meio, que vai mexer com o filho, vai mexer com sogra, com sogro. Então, essas duas questões. Quais seriam os dois caminhos? Como diagnosticar melhor para saber é um abuso? E o que fazer quando você fala, se é um abuso, eu vou fazer isso aqui? Primeira coisa é perceber como você se sente. Então, se você está sempre em situações que você está com seu marido, ou namorado, ou namorada, ou esposa, que eu falei que estão homens e mulheres, que você se sente constrangido. Então, faz aquelas piadinhas, que seria uma piadinha de mau gosto, mas não é. Então, te rebaixa na frente das outras pessoas, começa a falar que você não tem capacidade de fazer as coisas, sempre fala com você, na maior parte das vezes,
gritando, então não fala mais a dele, fala, ô burra, vai lá pegar aquilo ali, você não serve nem para isso. Então, são coisas ofensivas e que você vai sentindo. E que antigamente a gente não conseguia falar, eu estou fazendo alguma coisa que eu estou deixando meu marido irritado. Não, você está sendo vítima, sim, de abuso e precisa denunciar. Pode ser tanto na frente de outras pessoas quanto pessoalmente Isso, com ele. Às vezes o que acontece? Não é todo abusador que faz na frente das outras pessoas. E aí fica mais complicado ainda, porque eu já peguei casos que parece um casal maravilhoso, que vive super bem, super feliz. Olha que casal modelo. Mas quando eles estão a sós, ele acaba com aquela pessoa. O abusador, ele vai minando com toda a sua autoestima, que você não se sente capaz de fazer absolutamente nada. Nem trabalhar, nem ser dona de casa, nem cuidar do filho, cuidar da casa, e você vai se descuidando. Então, acho que a primeira coisa, todo mundo fala, precisa denunciar. Você primeiro precisa se fortalecer. Porque, então, assim, procurar um amigo, procurar uma terapia para você conseguir ter certeza que isso é um abuso psicológico. A primeira coisa é isso. Você precisa ter certeza. Então, procura um psicólogo legal para você fazer terapia e entender. Porque eu disse, muitas vezes o abusador não é que ele te bate todo dia e ele te xinga todo dia. Não, ele te tratou mal a semana inteira, aí chega no final de semana, ele te traz um presentinho, ele elogia alguma coisa assim. Então, e a gente fica tão carente, mas tão carente, que a mínima assim, demonstração de afeto que a pessoa tem por você, você demonstra que você, não, ele me ama mesmo, ela me ama, vou continuar, eu acho que eu estava errada, eu me confundi. Então o abusador, ele tem essa percepção de ver a hora que talvez essa pessoa saia do meu controle, então eu dou um pouquinho para ela de carinho e eu prendo de volta. Com ela então é sempre esse jogo de solta, acorda um pouquinho e puxa. E a pessoa vai sempre ficando naquela dúvida, estou sendo abusado ou é frescura minha? Porque a gente ainda acha que é frescura. Por isso seria bom ter um auxílio de um profissional, como uma psicóloga, um orientador, para a pessoa poder se certificar se aquilo realmente está sendo algo abusivo ou não. Nós temos uma pergunta agora que vai ser muito interessante no nosso VT. Dá uma olhadinha. Estou em um relacionamento claramente abusivo, mas continuo amando essa pessoa que me faz tão mal. O que eu faço? Eu posso dar uma pitada? Pode. Seguinte, eu acho que isso aí não é a pessoa tá amando, é uma pessoa carente. Eu acho que a minha carência... Existem pessoas que estão tão carentes do afeto de alguém, etc e tal, alguma coisa, que ela vai dizer uma palavra amando. Porque amar não é isso. Não é? Amar, ela vai muito além desses caprichos que o mundo nos coloca aqui fora. Eu estou falando no que eu entendo como amor, tá? Porque eu vou um pouquinho mais além. Uhum. O amor é uma convivência onde os dois passam por momentos grandiosos e também de derrocada juntos. E ali vai se bordando um fortalecimento entre os dois que um não consegue mais viver sem o outro. Isso é o amor. Agora, eu posso estar extremamente carente, tá? E tem com pitadas, como você falou, que a pessoa percebe como te agradar, porque você está carente, ele te envolve sempre que ele acha que chegou o momento conveniente de te agradar, mas ele te segura, é uma maneira de te acorrentar. Então, para mim, eu vou botar essa bola para você. Primeiro que essa moça fala, eu estou amando, para mim ela não está amando, para mim ela está extremamente carente, e esse relacionamento ela tem medo de perder, porque é uma oportunidade que ela tem, então ela se sujeita até ao drama de ser abusada por um estilo de pessoa assim, para ela não perder a circunstância, mas na verdade ela está carente, não amando. Isso. Essa é a minha opinião. Não, mas é isso mesmo, ela está deixando de se amar, porque quando você permite e ainda acha que ama outra pessoa e uma pessoa que está te fazendo mal, que está te tratando mal e que você se sente mal junto daquela pessoa, o que está faltando? Amor próprio. Eu olhar para mim e falar o que eu tenho de bom. Por isso que a gente precisa de ajuda, porque na relação abusiva ele tira tudo isso de você e você só acha que o outro é importante. Então eu só tenho, assim, eu vivo sempre em função do que o outro vai pensar de mim, se eu agrado ou se eu não agrado. Então não é amor, você acostumou com aquilo,
tem medo de ficar sozinha. São vários fatores. Você tem, às vezes, uma questão, como eu disse, tem o abuso patrimonial, a pessoa te deixou completamente sem recursos financeiros para que você possa sair dessa união. Então, você acaba ficando por causa disso e a gente vai dando o nome como amor. Porque é mais bonito e eu me sinto muito mais confortada se eu falo, eu amo o João e quero continuar com ele, mesmo ele me tratando mal, porque eu acredito que ele vai melhorar. E assim, e as pessoas têm essa crença de que pode melhorar, só que a outra pessoa ela só melhora se ela quiser. Então, assim, agora eu começo a ver muitos homens, às vezes mulheres que são abusadoras, vindo procurar ajuda. Porque ela percebe que ela é uma pessoa abusadora. Isso também está acontecendo? É muito legal, eu percebi essa mudança nos últimos 2 anos. Da pessoa perceber que eu tenho um problema, eu sou controladora, eu sou abusadora, eu não sei me relacionar de um jeito saudável com as pessoas e me ajuda. Eu quero mudar essa característica em mim. Normalmente eles viveram essa situação de abuso com os pais. E aí eles começam a enxergar que isso é amor. Então, na cabeça do abusador, essa coisa de controlar, de cercar, de cercear a liberdade, é uma forma de eu expressar meu amor. E aí, quando ela percebe que está errada, ela vem procurar ajuda também. E era uma coisa que não acontecia. E começou a ficar muito mais intensa nos últimos 2 anos. Um passo de grandeza, né? Ao mesmo tempo que ela se enxerga deficitária de um resultado humano que seja equilibrado, maduro, ela mostra também um querer crescer, né? Isso, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor do que eu sou. Realmente tenho um problema e quero resolver esse problema para ter uma vida feliz. Se todos pensassem dessa maneira, não sei se é maravilhoso, mas está melhorando. Fico feliz, eu sou otimista. Eu sinto que está melhorando. Olha, nós temos agora um trecho, um relato de quem sofreu com um relacionamento abusivo. Vamos dar uma olhadinha juntos. Bom, o relacionamento abusivo, ele começa de uma forma muito sutil. Normalmente, eles te pegam em um momento de fragilidade. E daí, então, começam a te idolatrar. Você acha que o relacionamento abusivo já começa com um tapa na cara? Não, bebê. Relacionamento abusivo começa lindo. É uma coisa linda, a pessoa te idolatra, fala que você é uma pessoa forte, que você é uma mulher empoderada, que você é uma mulher incrível. E aos poucos, isso vai se perdendo no meio de algumas dicas de como você poderia se comportar melhor. Então, comigo foi, fale menos palavrão, Dora, porque isso e aquilo outro. Eu lembro muito bem do primeiro sinal, que foi quando ele fez shh. Aqui não é lugar pra você falar alto. Foi de você não pode falar alto nesse lugar, pra você não pode falar na internet sobre feminismo. Então foi controlar o volume da minha fala em certos ambientes, até controlar o que eu falava na internet. O começo também era assim, tipo, coma comidas diferentes, experimente mais, coma isso, coma aquilo, pra eu ouvir, eu não vou nunca mais comer perto de você porque você não respeita a comida. Isso porque eu tinha deixado garfo e faca no final da refeição em posições não paralelas. Ele meteu a mão no meu prato e falou, você não tem respeito pela comida, é por isso que eu não como com você, é por isso que eu não cozinho pra você, é por isso que eu não saio com você pra comer, porque você não tem educação. Tá vendo, tadinha? Isso aí é um testemunho, um relato, né? Um relato de uma moça que foi vítima de uma circunstância terrível, terrível, não é? Machucou ela. Você vê, ela tá falando com lágrimas nos olhos. Você vê que ainda ela não sarou. Tá ali, aquela imagem, aquela brutalidade. Agora, Adrianinha, assim, só passando a bola para você, eu penso assim, a maneira como ela falou, da maneira como iniciou, que você é maravilhosa, porque você realmente é muito capaz, etc e tal, não significa que todas as pessoas, tanto no lado feminino quanto no lado masculino, quando se aproxima de alguém que tem interesse, que está interessado, que está agindo dessa maneira, que ela está mentindo. Não. Tá, a gente tem que saber dividir isso também. No caso da moça, ela está contando como foi. Então, claro,
essas pessoas também têm, né, a capacidade de elogiar, a capacidade de falar o que a pessoa agrada a pessoa, mas ela não se aceita, ela não se ama, mas ela tem um bote a dar no futuro. Mas existem pessoas verdadeiras, aí eu vou passar a bola para você, que estão interessadas, que respeitam de verdade, e o que está falando é verdade. Você é uma pessoa maravilhosa, você é muito inteligente, você é muito capaz, eu fico admirado com você. É claro que se não fosse assim também, os relacionamentos nunca existiriam. Não, exatamente. Não é? Acho que a gente também tem que saber separar as duas coisas, respeitando o relato da moça. Não, mas não é todo mundo que chega para você dessa forma, falando que gosta, porque quando a gente está apaixonado, a gente só vê as coisas positivas mesmo, e isso é normal. Você chega encantado pela pessoa, é o que vem depois. Quando passa da fase da paixão, é como a pessoa, todo mundo tem defeito, é como a pessoa fala dos seus defeitos, daquilo que ela acha que você podia melhorar. Uma coisa é chegar igual o exemplo da menina, olha, você podia colocar, quando tivesse só os dois, o que você acha de colocar o garfo e a faca assim? Porque é uma coisa tão mínima, tão pequena, que se é falada com carinho, com jeito, a pessoa ouve e faz. Assim, porque a gente está sempre aprendendo com os outros. Então, assim, é a forma como é falado, o momento em que é falado, e não daquele jeito. Você pode e não cercear a pessoa, igual falou, não deixava mais ela falar sobre os assuntos que ela queria falar, sobre feminismo no Instagram. Então, assim, ele estava tentando modificar do jeito que ela era. Então, isso que precisa ficar bem atento. Uma coisa é falar, olha, não, Adriana, às vezes você explode, conta até 10 antes de você explodir, super legal. Eu acho que são os feedbacks, os toques que as pessoas vão dando pra gente, Perfeito. Que é muito legal. A outra coisa é começar a falar, Adriana, fica quieta porque você só fala besteira. Entende? É completamente diferente. Diferente. Olha, igual fazer o psh que ela falou. Eu falei assim, não, olha, aqui não dá para falar alto. A gente está na igreja, não pode só falar alto. E assim, e você vai dando um toque para a pessoa, mas com carinho, com jeitinho, jeito, né? sem envergonhar a pessoa. E agora, como você mesma tinha dito no começo, esses relacionamentos abusivos também passam de mulheres para com os homens. E por isso, nós vamos ver agora um VT que mostra de homens, ou alguém, um masculino, que foi abusado também de maneira pela mulher. Dá uma olhada. O homem também pode ser a vítima de um relacionamento abusivo. Algumas formas mais comuns são xingar, difamar ou humilhar o parceiro na frente dos amigos, familiares ou quando estiverem a sós. Ser muito ciumenta, limitando a interação com as pessoas que fazem parte da vida do parceiro. Tentar controlar quando o parceiro sai de casa, o que ele usa, a sua profissão, entre outros aspectos da sua vida. Fazer chantagem emocional para conseguir o que deseja, levando o homem a se sentir culpado por suas ações. Dizer que algo não aconteceu para confundir a cabeça do parceiro. Controlar as finanças da casa, a ponto de somente ela ser capaz de decidir o que gastará. Gritar e elevar a voz, em vez de conversar para resolver problemas. Ameaçar terminar o relacionamento, esconder ou furtar documentos ou objetos importantes. Fique atento, o erro pode estar onde menos esperamos. Minha gente, quem pensa que só os homens que são abusivos, a gente está vendo muitos casos de mulheres que elas são abusivas, não é? Então, são casos graves. A gente está vendo que hoje, do lado de ambos os sexos, isso é uma questão tão real, não é? E realmente tem muitos casos de homens que são vítimas de relacionamentos abusivos, né? Principalmente essa questão de celular. Os ciúmes de uma mulher, que depois ela começa a fazer chantagem, ela tenta colocar um pavor no marido ou no namorado, seja lá quem for, para deixar ele desestabilizar a vida da pessoa. O que fica assim, eu acho que o primeiro sinal que todo mundo tem que perceber, tanto o homem quanto a mulher, é o controle. Quando é um controle excessivo, então eu tenho que ter a senha do seu celular. Não tem, porque é conversa particular. Às vezes eu estou conversando com o senhor é meu amigo, me confidenciou alguma coisa e o meu marido vai olhar e vai ver o que o senhor... Não, o senhor é meu amigo, não é amigo do meu marido. A mesma coisa. Então, assim, celular, eu falo,
é particular e pessoal de cada um. Não tem, eu sei que é muito difícil, ou você não tem que compartilhar ou dar a sua senha para outra pessoa, porque ou você confia na pessoa ou não confia, não tem, eu confio mais ou menos. Eu sempre brinco com meus pacientes que eu falo, é igual acreditar em Deus. Ou eu acredito ou eu não acredito. Porque se eu falo que eu acredito em Deus e fico procurando provas físicas de que Deus existe mesmo, aí eu já não acredito. Então é a mesma coisa, eu confio no meu parceiro, mas eu preciso checar o celular dele, eu preciso checar os e-mails, eu fico controlando que horas saiu do trabalho, qual é o período que vai dar de trajeto para ele chegar em casa. Desculpa, então eu não confio na pessoa que eu estou. Mais uma vez, né, Adrianinha, a gente vê o quê? O perfil de alguém que é muito inseguro na sua própria vida. É uma pessoa que ela mostra um desajuste com ela. Isso aqui é uma coisa muito importante. Às vezes ela é abusiva, tanto ele quanto ela, mas na verdade é porque o fator total realizado no psicológico dessa pessoa ela não se conhece, ela não confia nela, tá certo? E ela precisa de muita ajuda. Então, a maneira dela expor dessas maneiras é porque realmente ela é uma pessoa muito sem a estabilidade. Isso. Não é? É isso mesmo. Ela não se sente capaz de ser amada. Então eu tenho que controlar e prender a pessoa para que a pessoa não vá embora. Gente, olha só, tá vendo? O assunto ele é muito legal, é um assunto gigante, né? Que dá vontade de fazer várias perguntas, mostrar mais realidades. Então tá aí, ó, já foram dados toques importantes de relacionamentos abusivos, como fazer. A Adrianinha colocou, primeiro procura um psicólogo, uma pessoa competente, antes de você tomar uma decisão, tá ok? Adrianinha. Padre Max, muito obrigada. Você tá linda de frente. Obrigada, você também. Maravilha. Olha, eu agradeço grandemente a Adrianinha, para você também. Adriana, ela é maravilhosa. Entre em contato com ela se você está passando por algo próximo ou queira falar sobre assuntos como esse. Tá aí, ó, adrianaseverini.com.br, e você não vai se arrepender. Adrianinha, Deus abençoe você, minha linda. Amém. Gente, no próximo bloco tem mais Bendita Hora. Não mude o canal, hein? E viva o Palmeiras. Tamo juntos.